Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia. Bom dia, queridos alunos. Bom dia a todos que estão acompanhando as nossas aulas. Vamos dar continuidade com nossa aula de matemática, onde estamos conversando e estudando sobre colocando em ordem. Muito bem. Hoje eu quero que vocês peguem o nosso livro do Sistema SESI e abram na página 73. Como é mesmo 73? Muito bem, o 7 e o 3. Vou ler para descobrirmos o que teremos que fazer. Olha lá, o que aprendi sobre. Então isso quer dizer que já estamos encerrando essa nossa unidade. Houve alguma informação nova sobre os Jogos Olímpicos? Bom, vocês lembram que durante essa unidade nós vimos algumas curiosidades sobre o esporte judô, sobre o handebol. Também vimos que depois dos Jogos Olímpicos tem os Jogos Paralímpicos. Lembram? Muito bem. Segunda, que numerais utilizamos para definir a ordem de chegada de uma corrida? Essa vocês sabem. Muito bem, são os numerais ordinais, aqueles que indicam a ordem. E quais são? Muito bem, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Ótimo! João perguntou aos seus colegas qual o esporte preferido de cada um. Com as respostas, construiu um gráfico. Olha lá o gráfico. Vamos ver o que está escrito? Esportes preferidos dos alunos da primeira série. Olha lá o gráfico. Quais são as informações que nós temos nesse gráfico? Vamos ver? Prestem bem atenção. Vocês estão vendo essas barrinhas? Sim? Ótimo! Embaixo de cada uma delas está escrito o nome do esporte. Olha lá! A roxinha é o vôlei, o azul, futebol, vermelho, judô, verde, basquete e o laranja, handebol. Estão vendo? Bom, e aqui? Aqui é o número, são os números dos votos dos estudantes. Olha lá, estudantes. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então, esses números, eles indicam a quantidade de votos de cada esporte. Olha lá, olhando assim, vocês conseguem me dizer qual esporte teve mais votos? Prestem atenção. Muito bem, foi o futebol. Olha lá, a barrinha azul é a maior. E quantos votos será que teve? Vamos ver? Olha lá, está aqui, ó, na pontinha dele. Está indicando 12 votos. Então, ela teve 12 votos. Muito bem. E qual será que teve menos? Prestem atenção. Olhem aí. Muito bem. O handebol, ele é o menorzinho. E quantos votos? Como que eu faço para ver? Vamos ver? Olha lá o finalzinho dele nessa segunda linha. Vamos seguir para ver na onde vai dar o número. Olha lá, 2 votos. Muito bem.
E agora nós vamos colocar em ordem, vamos fazer uma lista do mais votados ao menos votados. Vamos lá? Olhando, qual é mesmo o primeiro? Quem teve mais votos? O futebol, com 12 votos. Vamos responder? Olha lá! Faça uma lista dos esportes, colocando em ordem do mais votado ao menos votado. Primeiro, quem foi mesmo? Vamos lembrar? Futebol. Vamos escrever? Futebol. Pode copiar. E agora, vamos ver o segundo mais votado. Bom, futebol foi o primeiro e o segundo? Muito bem, o vôlei. Olha lá, com 8 votos. Vamos responder? Segundo lugar, vôlei. E agora, depois do segundo vem o terceiro. Vamos ver? Terceiro lugar. Bom, primeiro futebol, segundo vôlei e o terceiro, qual será? Muito bem, o judô com 6 votos. Vamos responder? Terceiro lugar, judô. E agora, quarto lugar, vamos ver? Primeiro futebol, segundo vôlei, terceiro judô e o quarto, será que é o basquete ou o handball? Qual? Muito bem, o basquete, com quantos votos? 4. Vamos responder? Quarto lugar, basquete. Pode copiar. E agora, depois do quarto vem o quinto. Muito bem. Vamos ver quem ficou em quinto lugar? Só ficou o handball. Olha lá, o handball foi o menos votado, com 2 votos. Vamos responder? Quinto lugar, handball. Vamos agora conferir para ver como ficou? Olha lá! Primeiro lugar, futebol. Segundo, vôlei. Terceiro, judô. Quarto, basquete. E quinto, handball. Muito bem! Perfeito! Terminamos mais uma atividade e a nossa aula também já chegou ao fim. Desejo a todos uma ótima tarde. Um abraço carinhoso e até mais! Bom dia, sou a professora Manuele Silvério. Na última aula, eu ensinei um jogo novo, o jogo do tapetinho. Vocês jogaram em casa? Conseguiram chegar no amarradão? É verdade? Que legal! Então hoje a gente vai responder algumas atividades relacionadas ao jogo e ajudar alguns amigos com as pontuações, combinado? Então, abram o livro lá na página 64 e já vamos ter algumas questões. Vamos ler juntos? Olha só, João e Pedro Henrique estavam brincando com o jogo do tapetinho. Vejam a pontuação de João. Então aqui, ó, é a pontuação do João. Eu vou colocar aqui no meu tapetinho. Olha só, ele tinha 1, 2, 3, 4, 5 amarradinhos. 1, 2, 3, 4, 5 amarradinhos. E ele tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 soltos. Então eu vou pegar 7 soltos e colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 soltos. Esta é a pontuação do João, certo? Aí, olha só, na letra A diz assim,
quantos pontos tem João. E a gente vai resolver isso. Olha só, 5 amarradinhos e 7 soltos. Tenho aqui também. Sabendo que a gente conta no amarradinho de 10 em 10, vamos lá, ó. 10, 20, 30, 40, 50. Olha só, 10, 20, 30, 40, 50, 57. Então, João tem 57 pontos. Marcaram aí? Me ajudaram a contar? Foram rápidos? Muito bem. Então, vamos para a letra B. Quantos pontos faltam para ele completar mais um amarradinho? Então, a gente vai contar os soltos, que é quando forma 10 aqui, que a gente vai para o amarradinho, certo? Se ele tem 7, ele precisa formar 10. Quantos ele precisa tirar no dado para formar mais um amarradinho? Vamos contar aqui, ó, 7, 8, 9, 10. Então, faltam 3 palitos para ele juntar, ó, e formar mais um amarradinho. Falta pouco, né? Marcaram aí? Então, vamos para a letra C. Quantos amarradinhos faltam para ele completar mais um amarradão? Olha só, ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem 5 amarradinhos, certo? Para formar um amarradão, precisa de 10. Então, quanto falta para ele juntar tudo e formar o amarradão? 5. Para chegar no 10, faltam 5. Isso mesmo. Então, faltam 5 amarradinhos para ele formar um amarradão. Olha que legal! Aí ele ganha o jogo, hein? E vamos para a letra D. Quantos pontos faltam para ele ganhar a partida? Olha só. Então, a gente sabe que aqui tem 7 e aqui tem 50, certo? Para chegar no amarradão, ele tem que chegar no 100, porque o amarradão é uma centena, são 100 palitos, combinado? Então, aqui, ó, 7. Para chegar no 10, faltam 3, certo? 7 mais 3 daria o 10 e vem pro amarradinho, combinado? Aí, ele teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 amarradinhos. 6 amarradinhos para formar 10 amarradinhos, faltam quanto? Vamos contar dos 60 até o 100? 60, 70, 80, 90, 100. Então, faltariam 4 amarradinhos para formar tudo. Então, quantos palitos faltam? Sabendo que cada amarradinho tem 10. 10, 20, 30, 40. 43. Deu para entender? Então, falta, para ele aqui formar um amarradão, faltam 43 pontos. Olha só, vou fazer bem rapidinho aqui no tapetinho para vocês. Isso aqui é o que ele tem e aqui. Então, se ele tirar 3 aqui, ele forma 10 e vem para cá, certo? Aí, se tiver mais esse daqui, aqui, vou pôr aqui embaixo. Vai faltar quanto, ó? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e olha só, mais um amarradinho aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, formei mais um amarradinho, só para vocês verem, ó, então isso daqui é o que tá faltando para ele, se esse aqui tivesse virado, então ó, 1, 2, 3, 4 e 3. 43 pontos para ele formar o amarradão. E daí ele juntaria todos os amarradinhos, colocaria um elástico em todos eles e colocaria no amarradão. E assim ficaria bem grandão, com 100 palitos e ele ganharia o jogo. Que legal! E vamos para o exercício 12. João combinou com Pedro Henrique que quando algum jogador fizesse alguma conta errada,
perderia 9 pontos. Registre a quantidade de pontos com que João ficaria se perdesse os 9 pontos. Então, a gente sabe que João tinha 57, certo? Para tirar 9 pontos, a gente sabe que do 7 não dá para tirar 9. Então, a gente vai pegar um amarradinho, soltar ele aqui. Sabemos que o amarradinho tem 10. 10 dá para tirar 9. Sobraria quanto? Ó, 10 tira 9, sobra 1, certo? Então, ficaria 1 aqui. Com o 7 que já tinha, 7 mais 1, 8. Então, aqui ele teria perdido um amarradinho, ficaria com 10, 20, 30, 40, 48. João ficaria com 48 palitos, certo? E lembrando que poderia fazer essa continha de cabeça. 57 na contagem regressiva, tirando 9, ficaria 48 pontos, certo? Então, vou encerrar nossa aula aqui. Lembro vocês de continuarem jogando bastante. Quanto mais jogar, melhor vai ficar no jogo, certo? E encerro aqui com um super beijo e até lá! Bom dia, tudo bem com vocês? Aí vamos começar a nossa aula. Na minha aula anterior, eu deixei para vocês uma tarefa, que era para vocês colocarem em ordem crescente os números da tabela que nós estávamos analisando dos passageiros lá de São Paulo. Lembram-se? A tabela está na página 92 do livro de vocês. E aí, era a segunda linha da tabela. Vamos fazer a leitura dos números? Então, nós temos o total, que é essa segunda linha aqui. Então, vamos lá. O primeiro número é da linha azul, 28.972. Depois, a linha verde, com 13.602. Linha vermelha, 29.999. Depois, a linha lilás, 5.522. A linha prata, 379. E, por último, crianças, a rede aí o total que era de 78.475 passageiros. Como eu comentei com vocês, esse número aqui, ele possui 5 ordens e 2 classes, certo? Já é um número um pouco maior do que nós estamos habituados. Este daqui também, 29.999, né? Nós temos outros números aqui um pouco maiores. E aí, vocês conseguiram colocar em ordem crescente? Qual que é o menor número dessa linha? Vamos ver como que ficou? Então, vamos lá. Aqui estão os mesmos números que estavam lá. Qual que é o menor número? É o número 379, muito bem. Então, ele é o primeiro número que vem aqui. Ele é o menor de todos esses. Porém, nós sabemos que o maior é este daqui, que é o total. Então, ele será o último, certo? E depois? Qual foi o menor aí? Vocês conseguiram achar? Exatamente, olha lá, 5.522. E o próximo? 13.602. Muito bem. E o outro? 28.972. Muito bem. Aí ficou 29.999 e, por último, o total da rede, que é o maior número, com 78.475. Então, crianças, como eu havia falado no início, eu trouxe alguns conteúdos para nós revermos. O que eu trouxe hoje para vocês aqui foi uma tabela. Nós vimos nas aulas anteriores gráficos e tabelas. Nós sabemos que algumas questões se relacionam com informação que está organizada. Então, para selecionar, organizar e interpretar certas informações apresentadas em gráficos e tabelas, são conhecimentos necessários para se resolver um problema. Vamos me ajudar? Então, eu trouxe aqui um gráfico. O que esse gráfico nos traz? Ele mostra a programação preferida de todos os alunos de uma escola. Observe com atenção. Na linha horizontal, observe essa linha horizontal, é a linha que está deitada. Nós temos o quê? O número de crianças que participaram dessa pesquisa. E na linha vertical, nós temos o quê? Nós temos quais foram a programação. Vamos ver? Então, nós temos aqui
Desenhos, 80 alunos. Novelas, 160 crianças preferiram ver novelas. Nós tivemos noticiário, 60 crianças optaram por noticiário. Filme, 200 alunos. Olha lá. E esportes, 120 crianças. Agora, vou fazer uma pergunta para vocês. Olhando aqui a programação e o número de crianças que escolheram a programação, qual é o maior número aqui de crianças que escolheram, ou seja, qual foi aqui a programação preferida? Como eu posso saber? E aí? Olha, sabe como eu posso saber? Ao observar o número 200. Foi filmes. Por quê? Porque o 200 é o maior número que eu tenho aqui neste gráfico. Então, eu sei que foi a maior escolha, certo? Então, o que eu quero mostrar para vocês é o quê? Que todas as informações que eu preciso, que eu estou perguntando, ela estará aqui no gráfico. Então, o maior número é 200. Então, qual foi o preferido? Filmes. E o menos preferido? Qual as crianças escolheram menos? Qual é? Vamos ver? Olha lá, noticiário. Por quê? Porque eu sei que noticiário eu tive apenas 60 alunos. Crianças, e quando eu quero saber, por exemplo, qual é a diferença entre o número de alunos que preferem novela e os que preferem desenhos? E aí? Vamos ver? Novelas, desenhos 80, novelas 160 alunos. Quando eu falo em diferença, qual que é o cálculo que eu tenho que fazer? Vocês conseguem se lembrar? Isso! Quando eu tenho que fazer uma conta para saber a diferença, eu preciso fazer uma subtração. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, olha, 160, subtrair por 80. Então, observem bem, eu tenho uma subtração. Irei fazer junto com vocês. Então, vamos lá? Então, quando eu tenho que fazer essa diferença, eu vou pegar, olha lá, 160 e vou subtrair por 80 para eu descobrir a diferença. Lembrando, gente, da unidade, dezena e centena. Então, vamos lá? Zero, eu tiro zero, vou ficar com zero mesmo. Aqui eu tenho 6. O 6, ele é menor do que o 8. Então, eu vou ter que emprestar aqui da centena. Eu vou tirar do 1. O 1 vai ficar valendo 0. E eu passo esse 1 aqui, que ficou 16. Agora, 16, eu posso tirar 8. Como que eu faço? Olha lá. Vamos conservar o 8 na cabecinha, usar os dedos. 8 para chegar no 16. Vamos contar? Então, eu já tenho 8. Vamos lá? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Quantos dedinhos que eu usei? Muito bem, eu usei 8 dedinhos. O 1 ficou valendo 0. Aqui não tem nada, eu coloco 0 novamente. Então, crianças, é a mesma conta que está aqui. Olha lá, eu emprestei, coloquei 1, esse é o resultado. Então, 80 crianças a mais preferiram novelas do que desenhos. E agora, a última pergunta para vocês. Qual é o total de alunos que participaram da pesquisa? E aí, como que eu faço quando eu quero saber o total? Eu tenho que fazer uma soma. Exatamente. Então, crianças, uma dica. Sempre comecem pelo número maior, certo? Eu vou somar aqui todos os resultados. Então, olha lá. Eu vou pegar o 200, mais o 160, mais o 120, mais o 80, mais o 60, certo? Então, a melhor maneira de fazer isso é armando uma conta. E a conta é de adição. Então, qual foi o total? 620 alunos. É só vocês somarem
todos esses números que estão aqui. Como está aqui, unidade, dezena e centena, sempre começando aí do número maior. Essa é uma dica importante para não errar a conta, certo? E aqui eu encerro mais uma aula. Espero vocês para a nossa próxima aula. Se vocês estão aí com aquele dinheirinho em mãos, na casa, se tem aí, fiquem com eles então para a nossa próxima aula. Um abraço e até lá! Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui é a professora Ana Paula, do Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga, que está trabalhando com vocês o conteúdo de matemática no material SESI. Na última aula, deixei para vocês uma tarefa bem fácil, que era deixar em mãos o encarte 1. Fizeram? Já estão com o encarte em mãos? Que bom, hein? Porque nós iremos utilizá-lo agora. Então, eu peço a vocês que fiquem com o encarte em mãos, abra o livro na página 43 e vamos comigo começar a atividade. Vamos lá? Então vamos! Atividade 12 diz o quê? Agora, observe a reta numérica do encarte 1. Descubra como os números foram organizados e faça o que se pede nos itens a seguir. O encarte que vocês tinham que pegar é este aqui. Vocês estão com ele em mãos? Que bom, porque agora eu quero que vocês observem comigo. Também tem a imagem dele aqui. Ela é uma reta numérica, já falamos de reta numérica. E esta reta numérica aqui? Qual é o intervalo existente entre elas? Olha lá, 0, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6.000, depois os 6.000, isso, 7.000, 8.000 e depois 9.000, 10.000. Qual é o intervalo existente entre um numeral e o outro aqui? De quanto em quanto? Isso, esta reta numérica está tendo um intervalo de 1000 em 1000. Muito bem. Vamos então observar o que está pedindo lá na questão A. Vamos lá? A questão A está: escreva nos respectivos quadros da reta numérica os nomes dos números destacados. Olha lá, ele é aqui maior para vocês. Quais são os números destacados aqui, ó? Quais são os nomes deles? Como que é o nome deste? Isso mesmo, 2000. Anotem aí. E este próximo aqui, como é o nome desse numeral? 5000, muito bem. Depois, 7000, muito bem. E o próximo aqui? 9000, isso mesmo. Agora, na questão B, está dizendo: localize onde ficariam aproximadamente os números 1500, 2500 e 6500. Onde eles ficariam? 1500 está entre 1000 e 2000. Esse eu já deixei para vocês. Olha o que é para fazer, ó. Já dei um exemplo, ó. 1500 está entre 1000 e 2000, bem lá na metade, ó, deles. Já deixei essa para vocês como resposta. Mas e agora? Onde é que eu vou colocar 2500? 2500 está entre quais numerais? Você disse que está entre 2000 e 3000? Isso mesmo. Anotem aqui o numeral que está faltando, 3000, tá bom? Isso. 2500 está entre 2500 está entre 2000 e 3000. Muito bem. O próximo é 6500. 6500 está entre 6000 e 7000. Anotem os 6.000 que está faltando e os 7.000, combinado? Porque nós colocamos o nome,
mas está faltando anotar ele em numeral. E ele está entre os 6.000 e os 7.000. 6.500 está entre, bem no meio, bem na metade de 6.000 e 7.000. Fizeram? Fácil, né? Então agora vamos para a questão C. A questão C diz: localize onde ficariam aproximadamente os números 5.999 e 9.001. Faça uma seta e escreva-as no local. E aí, gente? E aí, pessoal? Onde é que está localizado o numeral 5.999? Ele fica entre quais numerais? Isso mesmo, ele fica entre o numeral 5.000 e 6.000. Será que o 5.999 está mais próximo do 5.000 ou do 6.000? Muito bem, ele está bem próximo do 6.000. E o 9.001? 9.001 está onde na reta? Isso, está entre 9.000 e 10.000. 9.001 está mais próximo do 9.000 ou do 10.000? Fácil, né? Já responderam? Vamos ver então, vamos fazer a correção. Você respondeu que ele está bem ao lado do 9.000? Parabéns! Isso mesmo! Agora, vamos para a próxima atividade. É a atividade 13. O enunciado diz: descubra como os números foram organizados nesta tabela, que vai de 90.000 até 99.900. O que é para vocês fazer? Nós já fizemos uma reta numérica com intervalo de 10 em 10.000, uma reta numérica com intervalo de 1.000 em 1.000. Qual é o intervalo existente neste quadro numérico? Não é uma reta numérica, mas ele está tendo um intervalo de um numeral para o outro. De quanto em quanto será que é? Começa lá no 90.000. Aí tem 1, 2, 3, 4 espaços, vem para 90.500. Mais 1, 2, 3 espaços, vem para 90.900. Quais numerais estão faltando? Descobriram? Estão anotando? Que bom! Vamos corrigir comigo? Então vamos lá. Depois de 90.000, qual é o numeral que vai aparecer? 90.100. Olha, qual é o intervalo de 90.000 para 90.100? Isso, 100. Então o próximo vai ser quanto? Muito bem, 90.200. E o próximo? 90.200, 90.300. O próximo vai ser 90.400. 90.500, que vem depois de 90.500, aumentando 100. 90.600, isso mesmo. E depois de 90.600? 90.700, muito bem. Depois, 90.800, 90.900. Qual será o próximo numeral? Aumentou 100. O intervalo entre eles é de 100 em 100. Quanto vai ser? Já descobriu? Vamos corrigir. 91.000, muito bem. O próximo? 91.100. Depois, vamos ver? 91.200. 91.300. Depois vem 91.400. Depois 91.500. Aumenta 100. 91.600. Depois 91.700. E o próximo 91.800. 91.900.
Qual vai ser o próximo? Você sabe me dizer? Ah, já sabe? Que bom, porque essa atividade vocês vão ter que continuar aí sozinhos hoje, porque nós vamos continuar a correção só na próxima aula. Observe com muito cuidado as linhas. Nós já sabemos que o intervalo entre eles é de 100 em 100. Qual vai ser o próximo numeral? Pensem com cuidado, façam com cautela, porque na próxima aula nós faremos a correção dessa atividade. Combinado? Lembrando mesmo? Que bom, hein? Então não esqueçam que eu espero você na próxima aula com a tarefa pronta no mesmo horário, certo? Então até a próxima aula e fiquem com Deus. Olá, turminha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tudo pronto para a nossa aula de matemática de hoje? Livros em mãos, caderno, lápis, tudo certinho? Então vamos começar. Na aula anterior eu deixei o desafio 1 para vocês resolverem de tarefa, lá na página 94. Estão lembrados? Então vamos retomar. A pergunta é possível observar rapidamente se uma fração é maior, menor ou igual a 1? Sim, é possível. Se o numerador for maior que o denominador, a fração será maior que 1. Se for menor que o denominador, a fração será menor que 1. E quando iguais, equivalem a 1 inteiro. Foi tranquilo, não é? Agora eu vou convidá-lo a realizar junto comigo o desafio 2. Complete as adições e subtrações a seguir com a fração que deve ser somada ou subtraída em cada caso para que o resultado seja sempre igual a 1. Ou seja, eu tenho aqui 1,5 mais quanto para dar 1 inteiro? Vamos pensar, eu tenho um todo dividido ao meio. Quanto falta para eu completar 1 inteiro? 1,5. 1,5 mais 1,5 é igual a 1 inteiro. Agora no B, eu tenho a fração 1/4, ou seja, 1 inteiro dividido em 4 partes. Quanto falta para eu obter a minha fração inteira, ou número inteiro? 3/4. 3/4. 3 mais 1, 4. 4/4 é igual a 1 inteiro. E vou deixar de tarefa para vocês realizarem aí em casa da atividade C a H. Combinado? E vamos retomar na próxima aula. Bem, e para a aula de hoje, nós vamos lembrar o que são frações equivalentes. Vejam aqui comigo. Frações equivalentes representam a mesma porção de um todo. Por esse motivo, podemos afirmar que elas são iguais. Vamos ver aqui o exemplo. Eu tenho 1/2, eu tenho 2/4 e eu tenho 4/8. Aqui eu posso observar que apesar de ter sido dividido de formas diferentes, eles obtêm a mesma quantidade. Isso representa uma fração equivalente, nós já vimos nas aulas anteriores, mas eu tenho mais um exemplo para a gente lembrar. João, Maria e Ana. Vamos supor que eles ganharam uma barra de chocolate. O João dividiu sua barra em 2 partes, então ele obteve 1/2. Maria dividiu essa mesma barra, desse mesmo tamanho, em 4 partes e comeu 2 dessas partes. Ana pegou a sua barra e dividiu em 8 partes iguais e comeu 4 dessa parte toda. Ou seja, o que eu posso afirmar? Que apesar de eles terem divididos de formas diferentes, eles comeram a mesma porção. Ou seja, 1/2 é igual a 2/4, que é igual a 4/8. Agora, hoje, na aula de hoje, nós vamos aprender a fazer a mesma coisa, mas de forma multiplicativa. Vamos lá? João, Maria e Ana, mesma situação. João, 1/2. Como que eu posso fazer isso na forma multiplicativa, professora? Eu posso fazer com qualquer número. No caso, eu multipliquei por 2. Numerador vezes 2, 1 vezes 2 igual a 2. 2 vezes 2 igual a 4. Obtive então a fração 2/4. Vou fazer a mesma coisa com a situação da Maria. Vou multiplicar por 2 novamente. 2 vezes 2 igual a 4. 4 vezes 2 igual a 8. Obtive a fração então 4/8. A mesma coisa eu vou fazer com a Ana. 4/8 e vou multiplicar por 2. Numerador vezes 2,
4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Obtive a fração, então, 8/16. O que eu posso afirmar? Que 2 quartos, 4 oitavos e 8/16 são frações equivalentes. Eles equivalem e são iguais. Tudo bem até aqui? E então, nós vamos fazer mais algumas atividades e eu vou precisar da sua ajuda. Vamos lá? Frações equivalentes. Eu tenho aqui 1/3. Lembrando, eu posso multiplicar por qualquer número. No caso, eu escolhi o número 2. 1/3. O numerador 1 vezes 2 igual a 2. 3 vezes 2 igual a 6. Obtive, então, a fração 2/6. Eu vou pegar esse 1/3 e vou fazer de uma outra forma. Eu vou multiplicar por um outro número. No caso, eu escolhi o número 3. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. Obtive a fração 3/9. O que eu posso afirmar? Que 1/3, 2/6 e 3/9 são equivalentes. Tudo bem? Vamos para o próximo. 4/6. Escolhi o número 2. 4 vezes 2, 8. 6 vezes 2, 12. Obtive a fração, então, 8/12. Vou fazer a mesma coisa, só que eu escolhi agora multiplicar por 3. 4 vezes 3, 12. 6 vezes 3, 18. Obtive a fração, então, 12/18. O que eu posso afirmar, professora? Que 4/6, 8/12 e 12/18 são frações equivalentes. Faremos a mesma coisa no 2/8. Vou multiplicar por 2. 2 vezes 2, 4. 8 vezes 2, 16. Obtive a fração 4/16. Farei a mesma coisa multiplicando agora por 3. 2 vezes 3, 6. 8 vezes 3, 24. Obtive a fração, então, 6/24. O que eu posso afirmar mesmo? Que 2/8, 4/16 e 6/24 são frações equivalentes. Tenho certeza que vocês conseguiram tirar de letra aí. E agora eu vou pedir para você abrir lá na página 95, na atividade 4. Para cada fração a seguir, anote 2 frações equivalentes, como nós acabamos de fazer. Como feito no exemplo. Olha o exemplo que nós temos aí no livro. 1/4, a fração equivalente de 1/4, ele representou como sendo 2/8. Eu posso dizer, então, que 1 vezes 2, 2. 2 vezes 4, 8. Ele multiplicou dessa forma, por 2. Tem um outro exemplo aí, que ele fez 1/4 multiplicado por 10 e obteve a fração 10/40. Então, eu posso afirmar que são frações equivalentes. E então, vocês vão anotar de tarefa para mim as atividades A, 1/5, vocês vão realizar, então, 2 frações equivalentes. Lembrando, pode ser qualquer número, pode ser que o nosso resultado seja diferente. Vocês vão fazer com 1/5, vocês vão fazer com 1/4 e vocês vão fazer com 6/8. Tudo bem? Lembrando, então, que tem de tarefa também o desafio 2, da atividade C ao H. 2/3 mais quanto para obtermos um inteiro? 4/8 mais quanto para obtermos um inteiro? O E, 7/4 menos, observem, menos quanto para eu ter um inteiro? F, 5/3 menos quanto para obter um inteiro? G, 8/4 menos quanto para obter um inteiro? E o H, 15/5 menos quanto para eu obter um inteiro? Observem os sinais para que você possa realizar tranquilamente, tá bom? Bom, turminha, por hoje é só. Se você ficou com dúvidas, pede ajuda aí em casa ou para o seu professor no seu grupo. Ou ainda tem a dica de você ir lá no YouTube para você assistir novamente a nossa aula. Fiquem com Deus e até a próxima! Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia.